O Senhor me despertou hoje pela manhã e disse para mim assim: leia o livro de Eclesiastes. E eu fui ler Eclesiastes. Li todo o livro de Eclesiastes e o Senhor me fixou em um verso dele. Depois o Senhor me disse assim: agora volta lá em Salmos e encontre esse verso aqui. São os dois versos que eu quero ministrar nessa manhã aos nossos corações. O primeiro texto que eu quero ler com vocês é o texto de Salmo, capítulo 90, versículo de número 12. O salmista aqui é Moisés. É ele quem faz essa canção, é ele que compõe este louvor a Deus. E no Salmo de número 50, verso 12, Moisés diz assim: ensina-nos a contar os nossos dias, para que o nosso coração alcance sabedoria. A gente passa e chega em Eclesiastes, capítulo 1, versículo 4. Dos 12 capítulos deste livro, nós vamos nos voltar ao capítulo 1, verso 4. E nele está escrito: gerações vêm e gerações vão, mas a terra permanece para sempre. Amém? Vamos começar com o entendimento que Salomão consegue alcançar. O livro de Eclesiastes é um verdadeiro tratado reflexivo de alguém que já tinha passado por muita coisa e que olha para trás e percebe a partir da sua vida como estava vivendo, se bem ou mal, se deveria mudar alguma ação ou não, e sobre esses pontos começa a considerar. O livro de Eclesiastes é Salomão no auge do seu intelecto, da sua sabedoria, dada inclusive pelo próprio Deus, refletindo, queridos, de uma forma tão profunda sobre pontos que antes ele havia passado de maneira tão superficial. E servem para nós nessa manhã, para de igual maneira refletirmos um pouco mais profundamente sobre coisas que talvez até aqui a gente está desconsiderando. Salomão chega à conclusão que uma geração vem e outra vai, que a vida é cíclica, que nada para, as pessoas vêm, crescem, trabalham e partem. As pessoas vêm, vivem os melhores dos seus dias, mas chegam os seus últimos dias. Salomão percebe que tem um valor muito grande no trabalho e nas conquistas, mas aquilo que conquistamos é deixado para um sucessor. E ele percebe então que a terra, ou o que ele traz aqui, fazendo menção dessa estrutura terrena, da estrutura física, essa permanece. Mas as gerações vêm e vão. É como se com isso ele quisesse nos fazer refletir sobre como é que nós estamos vivendo então, uma vez que essa vida passa. Como é que nós estamos aproveitando, se é que estamos aproveitando a vida que estamos vivendo? É uma reflexão do tipo: gente, se tudo acaba e se acabará em um momento, como é que nós estamos usufruindo isso que chamamos de vida? E talvez tenha sido algo muito parecido, ecoando no coração de Moisés, que o fez pedir a Deus: ensina-nos a contar os nossos dias, de maneira que a gente alcance um coração sábio, que a gente alcance sabedoria. E eu quero, meu irmão, que você nessa manhã se utilize da plataforma dessa mensagem para, independente da sua idade, do seu tempo de vida e das suas experiências, responder a você mesmo se tem como ou não você viver melhor. A reflexão dessa manhã tem como tema:
viva melhor. Eu quero crer e ousadamente vou dizer, cada um de nós pode viver melhor do que está vivendo. Cada um de nós. E com isso eu não quero dizer para você que você talvez esteja vivendo mal. Mas dá para viver melhor. Salomão trabalha alguns critérios pelos quais ele percebeu que era ou em vão, ou inútil, ou com pouco valor, se considerado o objetivo final apenas e não a trajetória para chegar nesse objetivo. Por exemplo, Salomão aborda a questão do trabalho. O quanto nós trabalhamos para conquistar as coisas. E preste atenção, o pastor não é contra trabalho. O trabalho dignifica o ser humano. O trabalho gera para o ser humano e para a sua família condições de viver melhor. Mas a crítica de Salomão ao escrever Eclesiastes é que tem pessoas que perdem a sua vida trabalhando. E não percebem que a vida passa. Mas ela passa. E nós precisamos ter um ponto de equilíbrio entre trabalho e usufruir do trabalho, ou do fruto do trabalho. Salomão fala acerca de acumular riquezas, provenientes inclusive de uma maneira lícita, que é do próprio trabalho. E ele diz, olha, você está juntando, mas quem vai usufruir é outro, porque você vai passar. E irmãos, que coisa incrível. A gente às vezes passa por lugares, ruas, e a gente vê casa que já foi de fulano, que já foi de ciclano, e já passou. A nossa primeira casa, a casa que nós fomos morar recém-casados, era uma construção de 1800 e uns quebradinhos. E eu pensei, gente, o troço já passou de 200 anos. Já teve um monte de gente que passou por aqui. E agora é a nossa vez. Mas não somos mais nós que usufruímos dela. Outros já estão usufruindo daquilo que nós um dia usufruímos. A gente sabe, queridos, que para a sepultura a gente não leva nada. E ainda que levasse do ponto de vista físico, não teria nenhum valor nisso. Mas às vezes o nível de consciência não gera em nós ações diferentes. E essa é a grande questão. Não é apenas ter do ponto de vista racional o conhecimento. Porque senão não era necessário Moisés está fazendo essa oração em forma de canção. E perceba a aplicação do texto que ele faz. Ele pede ao Senhor, ensina-nos. E eu quero me apegar a essa expressão e construir com você o seguinte pensamento. Se a gente pede para ser ensinado, é porque aquela área, o objeto do nosso desejo de ser ensinado, é algo que a gente ainda não sabe, não é verdade? Dificilmente você vai pedir para aprender uma coisa que você já sabe. Você só pede para ser ensinado porque aquilo ainda não foi lhe confiado enquanto conhecimento adquirido. Moisés está dizendo, ensina-nos. E é como se ele dissesse, a gente não sabe, por isso a gente precisa aprender. E o que é que ele não sabe? Ou o que é que ele sente falta de ser ensinado? Contar os dias. Essa expressão contar os dias, talvez as crianças em nosso meio dissessem, como assim ele não sabia contar os dias? Contar os dias aqui para Moisés é uma reflexão sobre como é esse volume que chamamos de vida. Como isso se dá na prática.
Como é a nossa percepção da vida. E quer ver como que a gente vai aprendendo ao longo do tempo? Vou trazer aqui estágios que nós vamos vivendo. Vou dar um exemplo para você. Quando você é de uma criança até adolescente, vindo dentro daquilo que chamamos de normalidade, não sendo nenhuma exceção ao caso, e de repente usufruindo de saúde da sua infância e a sua adolescência, você fica preocupado em ficar doente, irmão? Isso passa pela cabeça? A gente parece que a gente vai ser saudável a vida inteira, não é verdade? Nunca vamos ter problema de nada. Eu não me lembro um único instante meu de criança a adolescente que eu tenha ponderado sobre enfermidades. Parece que a gente está imune a essas coisas. Aumenta um pouquinho mais. Pensa você até a sua juventude. Irmão, não tem tempo ruim. O vigor parece que é injetado na veia. Você tem disposição para passar a noite acordado. Você tem disposição para no outro dia levantar cedinho, de madrugada. Qualquer coisa que te sugere, você topa. Parece que o nosso vigor nunca vai se ausentar de nós. Está chegando numa idade tipo a do pastor já. Já não é mais qualquer coisa que você topa, irmão. Você já começa a falar assim, espera aí, né? Vão devagar. Eu vi um grupo de pessoas agora se reunindo, recente, para mobilizar uma subida no Monte H. Eu pensei, eu já subi 20 vezes, né? Vou pensar se eu vou. Mas até subir as 20 vezes, era só sugerir. Quantas vezes, se você está com uma idade um pouco mais avançada, você já começa a olhar para a vida, e pode parecer melancólico o que eu vou dizer, mas você começa a perceber que você tem mais passado do que futuro. Não é verdade, irmão? Eu lembro de um dia, aniversário de 50 anos de um amigo meu, fui dar um abraço nele, falei, felicidades, que Deus te dê muito ano de vida. Ele falou, está apelando, hein? Eu falei, como assim? Ele disse, eu já passei do meio. Eu falei, do que você está falando? Ele disse, Jandes, se eu morrer com 100, já cheguei na metade. E geralmente não é com 100 que a gente morre. Eu falei, credo, que pessimismo. Ele disse, não, estou sendo realista. Ele falou, eu tenho menos futuro do que passado. Daquele dia em diante eu passei a refletir nisso. A gente não pensa isso com 30 anos de idade, com 25 anos de idade, não pensa. E aí o que Moisés está fazendo é assim, Senhor, eu preciso refletir sobre a brevidade da vida. Eu preciso refletir sobre o quanto isso é passageiro. Me ensina a contar os dias. E qual é o propósito? Ele diz, para que eu alcance um coração sábio. Aí, irmão, eu quero usar os minutos que eu tenho para ministrar sobre o ter um coração sábio. Quando nós aprendemos a contar os nossos dias, quando nós alcançamos um coração sábio, a gente muda bastante as nossas atitudes.